Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler apenas o verso de número 5, e posterior nós estaremos expondo verso a verso, pensando acerca das temáticas que elas estarão nos apontando. Verso 5 diz-nos assim: Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos ler de novo? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade tão incrível de pensarmos acerca da sua palavra. Que o teu Espírito, que é o Espírito de toda a verdade, nos conduza nessa noite. Guia no nosso coração, guia as nossas emoções, e que a sua palavra, ao ser exposta, seja como uma espada afiada de dois gumes, que penetra no mais profundo da nossa alma, e que fala de acordo com as nossas necessidades. Amém. Por gentileza, assente-se com a sua Bíblia aberta. Queridos, falar acerca do novo nascimento é falarmos acerca de uma das experiências, ou da experiência mais importante da vida cristã. Porque nós vamos perceber ao longo deste texto e de outros textos que nós estaremos abordando ao longo das ministrações, que o novo nascimento, ele vai ser necessário, ele é vital para todos aqueles que de fato testificam uma vida de caminhada com Cristo. Nós vamos perceber que o novo nascimento é exatamente a entrada, é exatamente a bilheteria onde todos nós somos obrigados a passar, para então, a partir desse processo, vivermos a vida cristã. Imagine que você vai a um parque, ou vai ao zoológico aqui em Pomerode. A partir deste espaço que você vai entrar e vai passar a vivenciar as experiências que este local se propõe a desenvolver ou a apresentar a nós. O novo nascimento, ele se apresenta exatamente como esta experiência, é uma experiência de entrada, é uma porta de acesso, é exatamente a porta inicial para a vida cristã. Se nós não vivermos, se nós não experimentarmos o novo nascimento, nós vamos perceber que então a nossa fé é vã, a nossa esperança é vazia, a nossa religião, na verdade, é sem sentido. E é exatamente a partir de João, capítulo 3, que nós vamos ter Cristo dando entrada ou trazendo à tona a temática do novo nascimento. E eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite, a partir desse texto, a partir deste diálogo de Cristo com este homem, e nós estaremos analisando de fato se evidenciamos e se experimentamos esta experiência tão sublime e indispensável, ao ponto que Jesus em um determinado momento vai dizer que se você não nasceu de novo, você não pode nem ver e muito menos entrar no reino dos céus. Então nós vamos perceber a dinâmica e a importância fundamental que é acerca do novo nascimento. Quando nós olhamos para o verso 1 do capítulo 3, nós vamos perceber que o escritor, ele se preocupa em apresentar-nos a figura de um homem chamado Nicodemos. E ao decorrer dessa mensagem nós vamos chamá-lo de Nico. Nicodemos é exatamente um homem que vai ser trazido ao cenário, e não é um homem
que faz parte da vida comum. Nicodemos não é um homem que você vai encontrá-lo junto com aqueles que estão indo à pesca ou junto com aqueles que estão indo cuidar das ovelhas no campo. Não. Nicodemos era um dos príncipes dos fariseus, ou um dos príncipes dos judeus da época. Nós temos a narrativa de que ele fazia parte de uma das seitas mais importantes, que era exatamente os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus era um dos grupos mais importantes dos primeiros séculos. Era exatamente o grupo que se preocupava em cuidar da lei. Eram os homens que sentavam-se nas praças e trabalhavam na tradução do Pentateuco, dos livros proféticos, faziam parte, junto com os saduceus, do campo da jurisdição, julgando causas dos israelitas. Eram homens que se assentavam nas cadeiras dos sinédrios para julgar. Inclusive, os fariseus fazem parte daquele grupo que vai julgar Cristo e vai condená-lo à crucificação. Era um grupo respeitado na época. Jesus Cristo, em alguns momentos, vai entrar em grande embate com este grupo, mas apenas Jesus. Todas as demais pessoas no período do Novo Testamento, do primeiro século, segundo século, eram homens e mulheres que admiravam os fariseus, porque eles se vestiam com roupas largas, roupas brancas, iam até as praças da cidade e ali realizavam orações longas. Eram aqueles que, ao jejuarem, apresentavam-se aos demais como pessoas espirituais. Eles mesmos vão testificar que jejuavam não apenas 1 a 2, mas 3 vezes por semana, oravam de 3 a 5 vezes ao dia, dizimavam de absolutamente tudo, inclusive do cominho, ou seja, inclusive das ervas que eles obtinham nas suas propriedades, eles dizimavam das mesmas. Eram pessoas respeitadas na época, era um grupo que normalmente tinha a admiração e o respeito de toda a sociedade judaica. Nicodemos fazia parte deste grupo. Nicodemos era um dos líderes deste grupo. E aqui nós entendemos que Nicodemos era um homem importante. Nicodemos era também um homem rico. Nós vamos encontrar na crucificação de Cristo, ele se juntando a José de Arimateia e se preocupando em embalsamar o corpo de Cristo. E ao levar as especiarias para embalsamar o corpo de Cristo, nós ali percebemos que a quantidade que ele leva era uma quantidade que estava disponível apenas àqueles que eram abastados na época. Então, o evangelista, ao trazer a realidade de que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ele começa nos apresentando que este que entra em um diálogo com Cristo não é uma pessoa simples, não é uma pessoa comum, antes é alguém que é respeitado por todos na sua época. Agora, na sequência do texto, João vai trazer-nos o entendimento de que Nicodemos reconhece os sinais, reconhece os ensinos de Cristo, porém nega a divindade do Senhor. Note que o verso 2 inicia dizendo: este de noite foi ter com Jesus. Alguns vão defender que Nicodemos vai encontrar-se com o mestre por medo acerca do que os seus líderes ou os demais da seita dos fariseus iriam falar acerca dele. Porém, a grande maioria acredita que Nicodemos escolhe o período noturno, porque era exatamente o período em que Cristo estava a sós. Era normalmente o período em que as multidões não estavam em volta de Cristo e ele estava apenas com os seus discípulos. E dessa forma havia a possibilidade de um diálogo mais calmo, um diálogo mais tranquilo com o mestre. Agora, o que fica claro para a gente
é que Nicodemos inicia o diálogo com Cristo usando o que a princípio parece um elogio. Olhe para o texto, e não parece que Nicodemos inicia de forma muito honrosa, elogiando o mestre? Ele vai dizer Rabi, e essa expressão não era usado a qualquer homem, mas apenas aqueles que os fariseus entendiam ser um grande mestre, um grande líder. Então ele começa usando essa expressão ao pescador que estava ensinando: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Perceba, parece-nos aqui que Nicodemos está realizando um elogio a Cristo. Não parece? Parece que Nicodemos está puxando uma conversa, mas não atacando o mestre. De fato, Nicodemos está elogiando o Senhor, só que nós vamos perceber que de forma muito oculta, ele está atacando de forma direta a divindade de Cristo. O que Nicodemos está fazendo aqui é exatamente reconhecendo Cristo como mestre, reconhecendo Cristo como o milagreiro, como aquele que realizava grandes sinais, como aquele que, ao ensinar, a multidão ficava boquiaberta com os seus ensinos. Em alguns momentos os evangelistas vão narrar que as pessoas, ao ouvirem os ensinos de Cristo, falavam: quem é este? Porque o seu ensino não é como o dos fariseus e publicanos. Jesus Cristo era um homem que ensinava e que realizava sinais, e Nicodemos estava reconhecendo isso. Porém, o grande problema é que Nicodemos estava reconhecendo apenas Jesus Cristo como mestre. Nicodemos estava reconhecendo Jesus Cristo apenas como alguém que realizava milagres, apenas como alguém que curava cegos, libertava endemoniados, trazia a vida àqueles que já não estavam mais, mas não estava o reconhecendo como o Messias, como o Senhor. Perceba, Nicodemos estava reconhecendo como mestre, mas apenas mestre, não como Messias. Nicodemos estava olhando para Cristo dizendo: eu o reconheço como um grande ensinador, eu o reconheço como alguém que realiza milagres. E de fato, nós entendemos que o que você realiza só é possível porque você esteve com Deus. Mas Nicodemos não reconhecia a divindade de Cristo. Nicodemos aqui, com esta expressão, estava declarando a Cristo de forma oculta que não reconhecia o seu senhorio, que não reconhecia Cristo como Curios, como aquele que é o Senhor da sua vida. Nicodemos reconhecia-o apenas como alguém que poderia realizar grandes feitos, mas não como o Senhor completo da sua vida. E a gente entende aqui que Nicodemos é exatamente a personificação de cristãos, a personificação de igrejas da atualidade. São homens, são mulheres, são pessoas que professam a crença em Cristo. Você conversa com eles, eles falam: olha, eu creio em Cristo. Você crê? Claro! São homens e mulheres que vêm aos nossos cultos da Vitória e dizem: eu creio no Cristo que faz milagres. Você crê? Eu creio. Eu creio no Cristo que liberta a minha família. Você crê? Claro que creio. São homens e mulheres que professam uma fé no Cristo que pode curar, que pode restaurar a sua família, que pode abrir portas que estão fechadas. Sim, são homens e mulheres, são jovens, são adolescentes que acreditam no Cristo miraculoso, mas são incapacitados de acreditar no Cristo como Senhor das suas vidas.
São pessoas que têm facilidade em acreditar ou credenciar Cristo como aquele que pode realizar grandes feitos na sua vida, mas não confessam Cristo como o Senhor das suas vidas. Confessam a Jesus como aquele que pode realizar aquilo que estão pedindo, mas não confessam a Cristo como aquele que de fato é o Senhor da sua vida. E a gente aqui, queridos, precisa entender o seguinte: Jesus Cristo, Ele não aceita ser apenas aquele que realiza milagres na vida do homem. Ele é aquele que deseja ser o Senhor da vida do homem. Ele não é aquele que se dispõe apenas a ser um bom atendente de balcão e que concede a nós os nossos pedidos, não. Ele exige de nós a entrega total da nossa vida a Ele e o reconhecimento como Senhor. O grande problema é que a geração de hoje quer apenas o Cristo que ande com eles no banco carona. É exatamente a geração que diz: eu quero, mas eu quero para que nas horas que eu tenha problema, você resolva. Você tem um amigo assim na empresa, o cara que resolve qualquer problema? Aquele colega da faculdade que é bom em tudo, em todas as disciplinas, e você normalmente quer tê-lo no grupo de trabalho, quer ter nas provas em duplas, porque você sabe que ele resolve aquela atividade que você não consegue, ele resolve aquele problema que você não consegue. Muitos cristãos vivem exatamente esta realidade. Cristo para eles é apenas este bom amigo, é apenas este milagreiro, é apenas este Senhor que está no banco do carona, e quando nós tivermos problema, então nós recorremos a Ele. E aí a gente não tem problema de dizer como Nicodemos: bom mestre, rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque os sinais que você realiza. E Jesus é aquele que está dizendo: ei, eu não sou simplesmente o milagreiro, eu quero ser o Senhor por completo da sua vida, da sua existência. Aí nós encontramos Jesus em Mateus dizendo o seguinte, Mateus 16 e 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Olha que bacana isso. É interessante que Jesus não usa a Sharia, Jesus não usa os mecanismos que muitas religiões da atualidade usam para que a partir da coerção faça-se fiéis ou prosélitos, não. Jesus deixa uma porta de liberdade dizendo: se alguém quiser vir após mim. Ele não chega e diz: Juan, a partir de hoje você deve seguir-me. Não. E se não seguir, eu quebrarei as suas pernas. Não, também não. Se você quiser vir após mim, Senhor, eu quero. A partir do momento em que a gente diz eu quero e de fato entrega-se a Ele, aqui inicia-se o processo. Então Ele diz: negue-se a si mesmo. Como é que é? Mas o Senhor não obrigou? Não, eu não obriguei, mas agora como veio, eu quero por completo. Negue-se a si mesmo, negue-se às suas vontades. Não apenas isso, tome a sua cruz, sinal de morte completa para si mesmo, e então siga-me. Perceba que Jesus, Ele não aceita ser apenas um milagreiro na nossa vida, Ele simplesmente tem em ser o Senhor por completo. Nicodemos vai até Cristo, e a expressão dele é: o Senhor é o mestre, o Senhor é o milagreiro, mas o Senhor não é o Messias. O que me chama a atenção nisso, gente, é que Jesus agora vai confrontá-lo diretamente. Eu acho lindo essa didática de Cristo, de Deus, em não se impressionar com palavras bonitas. Se talvez fosse um de nós diríamos: uau, essa pessoa está me elogiando, fala um pouquinho mais. Se talvez fôssemos alguns de nós aqui, nós já faríamos uma amizade bacana com essa pessoa. Olha, ele está me elogiando, então logo se ele está me elogiando, eu não quero ofendê-lo, eu não vou confrontá-lo.
Só que Jesus não se impressiona com palavras bonitas, Jesus não se impressiona com exposições bonitas, e o interessante é que Jesus, no verso 3, vai apontar o novo nascimento como indispensável, e parece-nos que Jesus aqui está fora de contexto hermeneuticamente. Nicodemos está dizendo: nós sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, pelos sinais que você opera. No meu ponto de vista, Jesus Cristo deveria continuar o diálogo a partir desta fala, dizendo: é verdade, Nicodemos, é lógico, esses sinais que eu realizo, só realizo porque eu vim da parte de Deus, mas não é isso que ele faz. Ele realiza uma ruptura no diálogo, e ele passa a falar uma outra temática que Nicodemos ainda não havia experimentado ou vivenciado. Jesus vai dizer: em verdade, e normalmente quando nós temos duas expressões idênticas nas Escrituras, é porque devemos redobrar a atenção. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós ouvimos essas expressões, em verdade, essas expressões, elas chamam-nos a atenção para que nós olhemos com mais cuidado ao texto. E Jesus vai dizer: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Perceba que Jesus traz ao diálogo uma temática que é nova até então: quem não nascer de novo. Pastor, o que é novo nascimento? Afinal de contas, nos versos seguintes, Jesus vai dizer que se não nascer de novo, não pode ver, e se você não pode ver, você não pode nem entrar no reino dos céus. Então perceba que o novo nascimento é uma experiência indispensável para a vida cristã. Eu posso caminhar a vida cristã sem nunca receber um dom e me encontrar com o Senhor. Eu posso caminhar a vida cristã sem nunca receber uma oportunidade de cantar muito bem, como os músicos aqui o fazem, ou pregar bem. Eu posso viver a minha caminhada cristã sem nunca fazer isso, e mesmo assim encontrar-me com o Senhor. Eu posso nunca ter feito parte de um ministério, de um grupo, de uma ação em si, e mesmo assim encontrar-me com o Senhor. Agora Jesus vai dizer que é impossível você não ter nascido de novo e encontrar-se com Cristo. E aí a pergunta é: então o que é novo nascimento? O que é novo nascimento? E eu quero iniciar a partir de uma lógica invertida, falando exatamente o que não é novo nascimento. O que não é novo nascimento? Primeiro, novo nascimento não é religiosidade. Aqui comigo, Jesus está falando com quem? Nicodemos. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, ele não está falando com o ladrão da cruz sobre novo nascimento. Jesus não está falando sobre novo nascimento com a mulher pega em ato de adultério. Jesus não está falando sobre novo nascimento com Zaqueu. Não. Jesus está falando sobre novo nascimento com um homem religioso, com alguém que ia ao templo todos os dias, com uma pessoa que se ocupava da lei, das escrituras. Jesus está falando sobre novo nascimento com um homem que estava envolvido com ações religiosas, com um homem que orava 3 vezes ao dia, com um homem que jejuava, com um homem que dizimava de tudo, com um homem que tinha uma vida ética e moral impecável, com uma pessoa admirada por todos. E isso não parece um paradoxo? Não parece uma contradição? Jesus não deveria estar falando de novo nascimento com a mulher pega em ato de adultério? Não. Jesus está falando de novo nascimento exatamente com um homem religioso, para mostrar, para trazer à exposição o fato de que religiosidade não significa que alguém de fato nasceu de novo. Quando Jesus expressa
este diálogo com Nicodemos, ele está trazendo à tona que não basta pertencer a uma igreja para que de fato tenha nascido de novo. O que Jesus está nos ensinando aqui é que religiosidade não é novo nascimento. Eu posso ter uma carteirinha de membro, eu posso ter descido às águas, eu posso frequentar cultos, eu posso participar da ceia do Senhor, eu posso campanhas evangelísticas, eu posso estar envolvido em ministérios na igreja e mesmo assim não ter nascido de novo. O Wisby vai dizer que nem toda a água do mundo poderia limpar-nos ou fazer-nos nascer de novo, referindo-se ao batismo em águas. Basta olharmos para as 10 virgens, são 10 mulheres virgens que estão no mesmo lugar, esperando o mesmo noivo. Todas estão com as mesmas vestes, todas possuem lamparina, todas possuem azeite. No período inicial, todas elas estão com as suas lamparinas acesas no período inicial. Só que quando o noivo chega, há uma revelação. 5 delas de fato desenvolviam um relacionamento com o Cristo, com o noivo, e 5 delas não. Mas perceba que as 5 estavam exatamente no mesmo lugar, que as 5 estavam exatamente esperando a mesma festividade, que as 5 estavam vivendo a mesma situação, e externamente olhando não havia diferença. Quem é quem? Não tem como discernir isso. Não, 5 delas são e 5 não, é impossível ver isso a olho nu. Mas é exatamente quando o noivo chega que a exposição é feita. 5 são e 5 não são. Aqui há a realidade, queridos, e uma realidade muito séria aos nossos corações. A nossa vida de religiosidade não significa que de fato tenhamos nascido de novo. E infelizmente existem muitas pessoas que frequentam os nossos templos, que participam das nossas reuniões, que celebram ao Senhor conosco, que confessam a Cristo como aquele que realiza milagres, que participam de inúmeras atividades conosco, porém são pessoas que ainda não nasceram de novo. Pastor, isso é possível demais. Deus vai confrontar os israelitas através do profeta Isaías e vai dizer o seguinte: este povo chega a mim com palavras, mas sem atitudes. Eles louvam com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eles prestam uma adoração tão somente constituída de regras e mecanismos criados por homens, mas o coração está distante de mim. Ou seja, os israelitas haviam aprendido todo o mecanismo de adoração. Eles iam ao tabernáculo, levavam o animal, ofereciam em sacrifício, cumpriam com as purificações, realizavam as exigências, tudo aquilo que a lei exigia, eles praticavam, mas Deus estava olhando para eles e dizendo: vocês simplesmente aprenderam, mas isto não flui do coração. Vocês simplesmente se enquadraram a regras externas. Vocês simplesmente estão vivendo um contexto externo semelhante aos demais, mas isto de fato não é algo verdadeiro no coração de vocês. Então perceba, novo nascimento não significa religiosidade. Novo nascimento não significa benevolência. Quantas vezes a gente ouve: pastor, essa pessoa é tão boa, ela é casada há 40 anos, nunca adulterou, nunca fumou, nunca roubou, é uma pessoa assim incrível, faz boas ações, cuida de pessoas necessitadas, leva a cesta básica a inúmeros outros. Só tem um detalhe: ele não entregou a sua vida a Cristo, então falta tudo para ele. Nós encontramos em Atos 10 um homem chamado Cornélio, que era um homem que Lucas vai narrar temente a Deus, que praticava boas ações, boas obras, cuidava dos pobres, realizava caridade, orava ao Senhor. Só que foi necessário
a visita de Pedro à sua casa, a exposição do Evangelho, a pregação da Boa Nova para que Cornélio nascesse de novo e tivesse uma experiência real com Cristo. Boas ações, boas obras, elas necessariamente não apontam para novo nascimento. Pode ser apenas um código de ética, pode ser apenas um compromisso de conduta, mas não algo que de fato tenha a ver com Cristo Jesus. O que nós precisamos entender aqui dentro desse processo de benevolência é que todas as ações que não são realizadas a partir de Cristo são ações reprovadas por Deus. Todas as ações que não são realizadas a partir de Cristo são ações que para Deus consideradas são como trapo de imundícia. Então perceba, novo nascimento não é religiosidade, novo nascimento não é benevolência. Então o que é novo nascimento? Novo nascimento, primeiro, significa uma transformação interna. A expressão novo nascimento significa nascer do alto, ou nascer de novo, ou também nascer de cima. E o primeiro entendimento é que novo nascimento é uma transformação interna. É exatamente o que o profeta Isaías vai declarar, e o profeta Jeremias também, quando Deus arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne. Novo nascimento é quando Deus transforma de fato o interior do coração humano. É quando as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas pulsões são transformadas ou são redirecionadas. Novo nascimento é exatamente o momento em que agora eu passo a inclinar-se para o Senhor e não mais para os desejos da minha carne. Novo nascimento, exatamente o processo em que eu estou caminhando e até então as minhas inclinações são para o mal. As minhas ações, elas são pautadas na minha velha natureza, na minha natureza adâmica, na minha natureza caída. Mas quando eu nasci de novo, eu passei pelo processo da conversão, ou do que é chamado da regeneração. Eu tive um encontro com Cristo, então a minha vida interna é transformada, e a partir disso, a minha disposição é outra. Se até então o meu desejo era para o pecado, agora o meu desejo é para o Senhor. Pedro vai falar isso na sua carta, quando ele diz que agora que somos nascidos de novo, devemos desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O que Pedro está dizendo é que, assim como a criança pequena deseja, chora, anseia pelo leite materno para o seu crescimento, agora nós que nascemos de novo, não desejamos mais as coisas terrenas, mas as coisas do céu. Aquilo que nos atrai, aquilo que enche os nossos olhos, aquilo que enche o nosso coração, não são mais as coisas daqui, mas são as coisas do céu. Novo nascimento é transformação interna. Novo nascimento é exatamente herdar a natureza de Deus. Pedro vai dizer o seguinte, 2 Pedro 1,4: Deus nos chamou para vivermos uma vida de piedade e uma vida nova nele. E aí ele diz o seguinte: e a partir de agora nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Pedro não está dizendo que nós nos tornamos semideuses. Pedro não está afirmando que nós agora nos tornamos simplesmente alguém semelhante a Deus no quesito de essência, não. Mas a expressão que ele está usando é que nós agora temos acesso à natureza divina. E se temos acesso à natureza divina, então nós podemos realizar as ações que Deus realiza. Olha que interessante isso. Nós herdamos a natureza de Deus.
agora não habita mais em nós apenas a natureza pecaminosa, não. Agora não habita em nós apenas a natureza adâmica, não. Agora habita em nós a natureza divina. Agora habita em nós uma natureza que nos convida a agir assim como o nosso Pai age. É comum a gente olhar para uma criança pequena. Normalmente, na área da psicologia, é muito feita essa leitura. As ações do filho, normalmente, são reflexos daquilo que ele vivencia dentro da sua casa. Porque ele também carrega aí uma herança não apenas genética, mas também estrutural da sua casa. E nós vamos perceber que exatamente no processo de novo nascimento, nós recebemos a natureza de Deus. E as nossas ações agora também devem evidenciar que a natureza de Deus está em nós. Novo nascimento é possuir ficha limpa. Isso aqui enche a minha alma de alegria. Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, no capítulo 5, e verso 17, vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aí ele usa uma expressão dizendo que as coisas antigas já passaram. Ele não está fazendo um negacionismo das nossas atitudes errôneas, não. Ele também não está aqui fazendo alusão a um esquecimento, não. O que ele está dizendo é: de fato, o que você fez, mas quando nasceu em Cristo, isto ficou no passado. Agora você é uma nova criatura. A ideia é: você recebeu uma ficha limpa, você recebeu uma ficha nova, uma ficha zerada. Pode uma criança recém-nascida ser fichada na polícia? Não. Recém-nascido, ele tem a ficha limpa. A expressão que Paulo está usando é exatamente esta, não é de negacionismo e muito mesmo de esquecimento, mas é a ideia de que agora, ao nascermos em Cristo Jesus, nós recebemos uma ficha limpa de Deus. Escrevendo aos cristãos de Filipos, Paulo vai dizer que a cédula que era contrária a nós, ou seja, imagine uma folha com a descrição de todos os nossos pecados, a cédula que era contrária a nós, Cristo riscou-a, tirou do nosso meio e cravou-a na cruz. A ideia é exatamente essa: todas as acusações que o nosso adversário usava contra nós, ao nascermos de novo, elas deixaram de existir, e agora eu tenho uma ficha limpa, uma ficha nova em Cristo Jesus. Isso é novo nascimento. É interessante que Jesus Cristo vai usar exatamente esta temática para iniciar o seu diálogo com Nicodemos. Jesus não inicia elogiando as boas ações deste homem. Jesus não inicia dando algumas palminhas e dizendo: uau, Nicodemos, você é um dos únicos líderes que tem vindo até a mim e me elogiado. Não. Jesus inicia falando exatamente sobre a necessidade do novo nascimento. Na sequência do texto, o mestre Nicodemos vai expressar o desconhecimento total desta temática, quando ele vai dizer: como pode um homem nascer sendo velho? Ele está admirado com esta fala de Jesus. A fala de Nicodemos é mais ou menos esta: mas Senhor, é impossível uma pessoa já na idade adulta ou madura voltar ao ventre da mãe. Como isso é possível? Nicodemos está expressando a Cristo a realidade acerca do seu total desconhecimento sobre o novo nascimento. Era um homem religioso, era alguém que estava no templo, era alguém que tinha em mãos a Torá,
o livro da lei, era alguém que estava envolvido com ações religiosas, mas era alguém que não apenas não havia nascido de novo, mas essa temática era totalmente desconhecida para ele, e Jesus vai responder como nascer de novo. Nicodemos estava interessado, como nascer de novo? Ensina para a gente. Nós queremos começar a fabricar agora no farisaísmo o novo nascimento, como que a gente faz isso? E Jesus vai trazer uma realidade a Nicodemos, que deixa-o totalmente atônito, quando o mestre diz que a origem do novo nascimento não pode ser humana. Queridos, Jesus vai dizer o seguinte: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Humanamente falando, nós dependemos de um homem e de uma mulher para nascer. Você não encontra um laboratório que fabrica bebês. Você não vai a uma clínica e diz, eu quero adotar um bebê. Eu e a minha esposa queremos adotá-lo. E como você quer? Bom, e aí você dá a descrição: um bebê de olhos azuis, cabelo loiro, ou um bebê de pele escura, assim. Eu quero exatamente isso. E aí eles vão para a linha de produção. Não, isso é impossível. A possibilidade de uma criança chegando é exatamente a partir do relacionamento de um homem e de uma mulher. E nós vamos entender que Jesus, ao falar sobre novo nascimento, está dizendo que ele só é possível mediante a ação divina. Quando Jesus usa esta expressão água e espírito, há um entendimento aqui de água sendo uma alusão à palavra, aquilo que purifica, que gera pureza, que limpa-nos, e o espírito referindo-se ao Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus, a partir da palavra, ele gera novos nascimentos. O Espírito Santo, a partir da palavra, gera novas pessoas. E aqui para nós há uma realidade muito dura. Nós, como igreja, não temos a capacidade de gerar novos crentes. Eu e você, com toda a nossa boa intenção, com toda a nossa dedicação e com todos os nossos esforços, não podemos gerar novos crentes. Spurgeon vai dizer o seguinte: é mais fácil você convencer um leão a se tornar vegetariano do que pelos esforços humanos converter uma única alma. É impossível. É impossível pelos métodos humanos, é impossível pelas ações humanas, é impossível pela didática humana, pela metodologia humana, é impossível tornar uma pessoa nova de novo, é impossível. Paulo, falando acerca disso, Efésios capítulo 2, vai lembrar os cristãos de Éfeso sobre o seu estado, dizendo o seguinte: ei, vós estáveis mortos nos vossos erros e delitos. Ele está pontuando o estado desta igreja, ele está pontuando a realidade em que eles estavam mortos. E a pergunta é, eu costumo realizar essa pergunta em sala de aula, quando estamos discorrendo sobre o processo do novo nascimento. Imagine que está aqui na frente, você chega para o culto de terça-feira, e está aqui na frente um caixão, e uma pessoa está morta nesse caixão. Vamos matar o João. O João está aqui. E de repente alguém entra com uma maleta, e nessa maleta tem $500 mil. É bom? Vocês são muito crentes. É bom, né, gente? É lógico que é, pastor. Não apenas uma maleta com $500 mil, ele possui no bolso a chave de um Mercedes-Benz de ano 2020, é bom ou não é? Ah, claro que é, pastor, nem sei o que é isso, é de comer? Não, é um carro fantástico, incrível. E no bolso ele está com a escritura já
efetivada de um apartamento daquele prédio altíssimo que está sendo construído em Camboriú. É ótimo, não é? Bom demais. E ele chega para o João e diz: João, eu estou com essa maleta, com esta chave, com a escritura, basta você levantar que eu dou a você. João ressuscita, sim ou não? Ah, pastor, é uma proposta tão boa que eu acho que não, ele não vai ressuscitar. A proposta é ótima, é incrível. Claro que é. Agora, João não ressuscita porque ele está morto. Não há sentimentos nele, ele não ouve, ele não fala, não há coração pulsando, não há pensamentos, não há raciocínio, a vida não está nele, ele está morto. A proposta é maravilhosa, é incrível, mas ele está morto. Paulo vai dizer: vocês estavam mortos nos vossos pecados e delitos, mas é incrível porque ele diz: mas Deus, sendo bom em misericórdia, vos deu vida em Cristo. A ideia aqui é: Deus pega o desfibrilador chamado Espírito Santo, coloca no nosso coração e faz: recebi vida. É exatamente esta a realidade, querido. Eu não posso, você não pode. A igreja Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, a igreja adventista, a igreja batista, enfim, pastor X, pastor Y, nós não podemos dar a vida a ninguém. Não há em nós a capacidade de gerar novos crentes. Esta é uma ação única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. É somente Ele que gera em nós esse novo nascimento. Aqueles que estão aqui, que já nasceram de novo, deixa eu te dizer algo: você é um milagre. Às vezes eu fico assim, a boca aberta com alguns cristãos que dizem: pastor, eu nunca experimentei um milagre grande assim. Meu irmão, você nasceu de novo, você é crente, claro. Irmão, você já experimentou o maior milagre de todos. Porque quantos que depois de receberem um milagre, a cura dos olhos, eram cegos e passaram a ver, morrem e vão para o inferno. E você nasceu de novo, e se nasceu de novo é o maior milagre de todos, porque ao deixar de viver aqui, você continuará vivendo lá com o Senhor. Novo nascimento. Novo nascimento é uma ação específica do Espírito.